Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso é muito louco ou absolutamente divino. Só o maior de todos os loucos, ou aquele que seja completamente Deus, pode perdoadamente pronunciar essas palavras. Se Jesus fosse louco, nós teríamos conseguido facilmente identificar as diversas outras manifestações da sua megalomania, da sua síndrome de onipotência, do seu narcisismo autoqualificado aos níveis da divindade jamais antes concebida. Tudo ficaria, todavia, explicitado como no surto dos loucos que vão ficando cada vez mais desvairados. Mas a loucura de Cristo é crescentemente sensata. O surto de Jesus carrega-se dia a dia de mais e mais sabedoria à medida em que ele cresce como homem. A loucura que se expressa aos 12 anos de idade, quando ele, ouvindo seus pais indagarem dele por que os havia deixado ou se afastado sem avisar que afastado estaria por 3 dias, sendo ele apenas um menino na adolescência. E a resposta dele foi: não sabias que a mim me cumpria estar na casa do meu pai? É claro, começou ali a expressão do surto registrado e não cessa nunca mais. Vai crescendo, vai se avolumando, as afirmações vão ficando cada vez mais contundentes. Até esse ponto incomparável no qual ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E ele chega nesse estado e nesse ponto em que nos encurrala. Não dá para, depois disso, pensar qualquer coisa acerca de Jesus, exceto que ou ele é absolutamente louco e a loucura dele é indetectável pelos instrumentos de análise e detecção de loucura que nós humanos temos possuído durante esses 2000 anos e que se sofisticaram de 100 anos para cá, mas com nenhum desses aparatos e metodologias de análise psicológica conseguimos diagnosticar a loucura dele, porque ele é tão sensato, porque ele é tão calmo, porque ele é tão seguro de si, porque ele sabe a hora de agir, a hora de não agir, a hora de ser, a hora de não necessariamente dizer quem era. Ele sabe como chegar, ele sabe como sair, a pertinência dele é total, a liberdade dele é gentil. O poder dele é humilde de coração. A sinceridade dele não é sincericida. Ele tem todos os elementos de autopreservação. Ele sabe quando sair, quando fugir, quando se esconder, quando não aparecer, quando não é conveniente, quando parar de falar, quando falar baixo.
Ele sabe quando gritar, sabe a hora de o fazer, sabe todavia os tempos, sempre, com pertinência, com propriedade, com inteligência sábia, de tal modo que os filósofos dedicaram-se a entenderem a doença de Jesus. Os pensadores, os místicos de grupos os mais distintos, e todos apenas perplexificaram-se diante da sutileza majestosa do que inegavelmente parecia ser a sua integrada personalidade, vivenciando o mistério da sua própria humano-divindade. É muito doido isso, porque não dá para fazer um degradê entre Deus e doido na vida de Jesus. O doido não é possível diagnosticar, porque não dá para encontrar os traços da sua loucura nas expressões e manifestações da sua vida. Não há sintomas dessa megalomania, desse narcisismo e desse surto absoluto. Não há. Ele é manso e humilde de coração. De um outro lado, ele diz que é Deus. Diz que é Deus, explicitamente. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aí que ele chega, nos pega pela jugular, nos patola, nos levanta, olha a nossa cara e não diz nada. A gente é que tem que dizer quem ele é. Ou ele é o doido, ou ele é Deus. Porque entre o doido e Deus não sobram alternativas, Jesus não deixa. Não dá para dizer que ele é o maior de todos os mestres. Senão ele teria que ser antes chamado de o maior de todos os estelionatários e doido. Porque ele diz, eu e Deus somos um. Quem me vê a mim, vê o eterno. Eu sou antes dos tempos eternos, sou antes da fundação do mundo. Antes que o vosso pai Abraão existisse. Bem antes, eu sou. Não dá para dizer que ele é um mestre de sabedorias. Ele está liquidado entre Deus e doido. Mestre, não. Estelionatário, mentiroso e doido. Mas onde estão os sinais da sua loucura? Mestre, portanto, não. O espírito mais iluminado estaria tendo ainda um surto de megalomania de luz. Porque o mais iluminado recebe a sua luz de um outro. O mais iluminado não diz, eu sou a luz do mundo. O mais iluminado não deixa claro que ele e a luz absoluta são a mesma realidade. E não se trata como se tivesse vindo ao mundo e iluminado todo homem. Não. O espírito mais iluminado estaria ainda mergulhando numa megalomania, porque estaria convencido de que ele era o autor da própria luz, portanto, estaria fazendo uma confissão de divindade. O mais iluminado não dá. Estaria enganado sobre si mesmo, e se estivesse enganado a seu próprio respeito, como poderia ser o mais iluminado dos espíritos? Não, não dá. Um dos profetas também não dá. Qualquer um dos profetas que tivesse dito, eu e o Pai somos um, não teria sobrevivido. Você pode imaginar? Abraão dizendo, eu e o Pai somos um. Noé.
Você pode imaginar Moisés dizendo: eu e o Pai somos um. Só se fosse para a gente sair correndo de Deus. Davi: eu e o Pai somos um, mas não deixe a sua esposa com ele sozinha há muito tempo. Não dá, Davizinho. Quem? Isaías. Lindo, doce, erudito, maravilhoso. Mas Isaías era um homem como eu, como você. Acordava todo dia com as mesmas radicais humanidades e as visceralidades intestinas da sua própria relatividade. Quem? Nenhum deles, nenhum. Eu e o Pai somos um. Se ele não é o doido, só nos sobra vê-lo como Deus. Eu e o Pai somos um. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, Ele faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Eu estava assistindo com você ao vivo aqui, simultaneamente, e anotando aquilo que eu achei que poderia ser mais útil para aquilo que nós, em relação àquilo que nós ouvimos hoje, no dia de hoje. E a afirmação em torno da qual tudo gira para nós é essa, de que ou Jesus é Deus ou é doido. A gente, em Jesus, não fica com a alternativa de lidar com um profeta, com um grande espírito de luz, com um ente de sabedoria elevada. Essa alternativa nele não nos é dada, não acontece. Porque em qualquer que seja a perspectiva que nós tentássemos fazer essa combinação entre o que Jesus falou de si mesmo e o que Jesus afirmou sobre o significado da sua existência e a que ele a vinculou de maneira visceral, não nos permitiria encará-lo como um sábio, o maior de todos os sábios. Porque haveria uma insensatez essencial nesse sábio que se dissesse Deus. Haveria, por outro lado, traços de um narcisismo tão profundo que o inviabilizariam nessa categoria de sábio, ou o inviabilizariam na categoria de espírito de luz, tão egocêntrico, tão embevecido consigo mesmo a ponto de se declarar Deus, de modo que nós não temos muitas alternativas no que diz respeito a Jesus, um profeta que acerta sobre o que, se não acerta acerca de quem ele é, que não consegue discernir nem que ele próprio é apenas, no máximo, um profeta. Não há essa alternativa em Jesus. Em Jesus a gente tem que decidir sempre.
E precisamos decidir se ele é Deus ou se ele é doido, porque não há, como eu disse em algum momento, não há um degradê entre Deus e o doido em Jesus, de maneira que a gente viaje em 50 tons entre Deus e o doido em Jesus. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra, ou é Deus ou é doido. Mas não dá para melhorá-lo, não dá para aplicar nenhuma forma de gradação não escandalosa. Em Jesus nós não fugimos em momento algum do problema do escândalo. Em Jesus existe escândalo, nunca não haverá. Um Jesus sem escândalo é um Jesus que se fez esquálido, está sob manipulação humana, não é o Cristo de Deus. Onde quer que o Cristo de Deus se manifeste, ali há escândalo. Há uma luta visceral, há uma angústia essencial, há a necessidade de uma decisão de natureza existencial incomparável. Eu tenho que decidir. Isso não é fácil. Ou ele é Deus, ou ele é doido. E tem que ter coragem para dizer que se ele não é Deus, ele não é qualquer coisa boazinha, não. Ele é um doido, perigoso. Perigoso até porque, como um louco, totalmente louco, ele não tem o menor vislumbre do quão louco seja e, portanto, produz um mal enorme, convidando as pessoas a amá-lo como Deus manifesto. Eu e o Pai somos um. Que perigo! Não é um doido qualquer. Se ele não é Deus para mim, eu tinha que ter no mínimo a coragem de Nietzsche. A coragem de Nietzsche, de enlouquecer. De nunca mais conseguir ficar em pé, nem lúcido. De dizer: Deus está morto. E em Cristo eu não encontrei uma única emoção humana. Por isso, para mim, ele é tão desumano, é tão sem alma humana que não pode ser divino. Foi uma das muitas conclusões de Nietzsche. Mas pelo menos ele escolheu. Agora, há uma quantidade enorme de pessoas que acham que podem olhar para Jesus e colocá-lo num degradê menos escandaloso. Eu às vezes encontro pessoas bem intencionadas, todavia assim. Mas me perguntam elas: quando você fala de Jesus, você está falando de Jesus mesmo? Esse Jesus dos 4 evangelhos é de Jesus? Ou é de uma outra coisa? Eles ficam na esperança de que eu esteja falando de um avatar, de que eu tenha uma percepção especial, diferente, gnóstica. Aí eu digo: não, eu estou falando do Jesus da história mesmo. Desse da cruz, desse da ressurreição, desse que prometeu e enviou o Espírito Santo, é desse mesmo que eu estou falando. Porque existem determinados grupos de indivíduos já entre nós se sentindo pós-cristãos. Então parece que
O Jesus dos evangelhos já começa a ficar uma coisa meio pré-histórica para alguns deles. Mas eles não querem descartá-lo de vez, então eles querem melhorá-lo, quem sabe fazer um Jesus segundo Leonardo da Vinci. Um Jesus mais contemporâneo. Um Jesus mais transgênero. Um Jesus mais adequado aos tempos, à hora, um Jesus em menos choque com o degradê desse momento da história, desses ares, dessa hora. Mas não é possível. Jesus, se não é Deus, tem que ser doido. Não há uma opção menor no que diz respeito a lidar com ele. Esse escândalo faz parte da manifestação da sua loucura divina e da sua divina loucura. Por causa de uma coisa muito simples. O problema de Jesus, do viver são, conforme eu disse, ele manifestou, porque o viver dele era totalmente são, equilibrado. Ele era um ente para além do diagnóstico. Ele dizia coisas como: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, na mesma medida em que ele era varão de trabalhos, ele era um indivíduo que não se tratava como alguém que não tivesse mãos para segurar o peso. Não. É totalmente natural. Não havia um olhar estranho, uma fixação, nenhum olhar cristalizado. Não. Não havia movimentos súbitos, nem tremores, nem choques, nem descontroles. Não. Uma leveza contínua em tudo. Tudo sereno, tudo luz, tudo natural. Assim eram todas as ações, todos os modos dele, ao mesmo tempo em que ele podia dizer: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Não, mas foi meu Pai que está nos céus. O que é uma declaração de uma megalomania total, absurda e absoluta, digna de apedrejamento, se ouvida pelo Sinédrio. Porque para o Sinédrio aquilo era inadmissível, era loucura, como Paulo posteriormente viria a dizer. Paulo entendeu isso, a radicalidade absoluta, a não negociabilidade de qualquer que seja o espaço de degradê para posicionar Jesus. Quando ele diz, escrevendo aos Coríntios, que queriam um degradê para Jesus. Ele diz, porque para os judeus, Jesus é escândalo. E para os gregos é loucura. Não existe uma via do meio. É escândalo e é loucura. É escândalo porque é loucura, por isso é escândalo. Tanto faz por onde se chegue, é escândalo da loucura e é loucura do escândalo. Onde quer que Jesus esteja sendo proposto com a radicalidade com a qual ele loucamente se assumiu,
Não sobra espaço para nenhuma forma de degradê, de nada in between. Não tem. Não tem. Não dá para fazer, portanto, um degradê entre Deus e doido na vida de Jesus. Deus só pode se manifestar como loucura. É isso que a gente tem que assumir. Um Deus que se manifeste sem ser como loucura não realizou ainda a manifestação de Deus, porque toda e qualquer manifestação que seja de Deus tem que ser loucura, porque Deus é loucura. Um Deus que não seja loucura para os sentidos humanos não é Deus, é ídolo. É um Deus, é uma divindade. O Deus absoluto é loucura. Portanto, Jesus faz todo sentido com Deus. Porque Deus tem que ser loucura. Se não for loucura, não é Deus. Se for Deus, é loucura. Para mim. Aliás, para qualquer outra criatura universal, se existir alguma criatura em algum universo ou dimensão para quem Deus não seja loucura, essa criatura não é criatura, é co-criador com Deus, para não achar que Deus seja loucura. Deus é loucura. Portanto, Jesus faz todo sentido com Deus e Deus faz todo sentido com Jesus. Porque Deus é loucura, Jesus é loucura de Deus, é Deus em loucura humana. É loucura. Guarde isso para sempre em você. Deus só pode se manifestar como loucura. Por isso, sem fé é impossível encontrar a Deus, porque Deus é loucura. Só a fé se relaciona com a loucura. Só a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Só a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Somente a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Guarde isso para sempre. E mais ainda, não esqueça que Deus sem loucura não é Deus. Significa dizer que o sinal da manifestação de Deus na vida humana é que o indivíduo enlouquece? Não. Eu vi em Jesus e vejo em Jesus justamente esse choque. A sanidade é total nele. Do ponto de vista psicológico, espiritual, físico, humano, relacional, completo. Justamente por isso é tão assombroso. Porque é absolutamente humano, é que fica chocantemente divino em tudo que diz e tudo que faz e tudo que demonstra e comprova acerca do que pronuncia e do que vivencia, do que encarna com naturalidade humana, a mais vertiginosa manifestação de fé. Ah, guarde isso para sempre no seu coração. Quem serve para dizer eu e o Pai somos um? É a pergunta que eu fiz com você aqui. Quem é que serve? Eu e o Pai somos um. Eu fui exemplificando, comparando com aquelas figuras bíblicas. Todas elas, cada uma delas. Eu e o Pai somos um. Nenhuma delas, quando eu olho, eu vejo a plenitude de Deus. Eu vejo traços, eu vejo vasos, eu vejo meios, eu vejo canais, eu vejo
instrumentos, eu vejo centelhas, eu vejo pequenas luzes, mas nenhum deles poderia dizer eu e o Pai somos um. E também depois, pelo mundo afora. Por isso, todos os que tiveram bom senso não disseram eu e o Pai somos um. Ninguém disse. Só o único e desejável e sublime louco, o doido de Deus, o Deus enlouquecido, que é sabedoria de Deus e é loucura de Deus, manifestos a nós, e somente discernidos por qualquer um de nós como uma revelação de Deus acolhida pela fé. Do contrário, dizer que Jesus é Deus é loucura, a menos que você o faça, porque isso se tornou revelação, a qual você acolheu pela fé. Do contrário, é loucura. Se quiser me perguntar agora alguma coisa, você vai ter alguns minutos para fazer isso. Nós vamos a um pequeno intervalo enquanto você envia aqui no nosso ambiente as suas perguntas e o nosso querido Braulio responde, tá bom? A gente volta já. Até já, então.